Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Eu me chamo Sinara e hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. O medo é uma estratégia que é utilizado pelo abusador, é uma forma de manipulação e de coação que eles utilizam em relação às suas vítimas. Então, falando um pouquinho sobre o medo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que o medo é algo e que a pessoa seja covarde, que a pessoa não seja capaz. Mas não, gente, o medo é algo natural que nós sentimos quando a gente se coloca numa situação no qual a gente sabe que a gente está num lugar de risco, numa situação de risco. Então, o medo, ele vem ao nosso sentimento de uma forma de autodefesa. Ali toda a substância que é liberada, né, através do cérebro para o nosso corpo, aquele momento que a gente vai pensar o que eu vou fazer, como que eu vou reagir, o que eu vou fazer agora. Então o medo, ele ajuda a gente a poder se defender de coisas e momentos em qual a gente se coloca em situação de risco. Então o medo, ele é algo natural, porque se nós não sentíssemos medo, como que ficaria a nossa vida? Nós nem iríamos sobreviver, né? Porque em qualquer situação difícil, a gente não iria se importar com aquilo que estaria acontecendo e a gente ali poderia até perder nossas vidas. Então, o medo, ele é algo natural, serve para a gente mesmo se proteger e impedir que coisas venham a acontecer conosco. Agora, quando esse medo ele já se torna algo além de uma situação de risco, já se passa a ser uma fobia, então muitas das vezes acontece da pessoa, ela não está exatamente numa situação de risco, mas ela cria essa situação de risco dentro dela e ela passa a ter medo de algo. E muitas das vezes ela não está nessa situação aí no qual que possa lhe acontecer nada contra a sua vida. Então aí já passa a ser um medo, sim, um medo que é preocupante, é um medo no qual a pessoa precisa procurar uma ajuda e entender que aquilo ali não é aquele bicho-papão, não é aquele monstro que ela está passando e aquilo ali ela não está correndo risco para a sua vida. Então, gente, a pessoa, quando ela sente medo de uma outra pessoa, não é um sentimento bom. Porque se uma pessoa ela impõe sobre a outra, eu não quero que você faça isso, ou eu quero que você faça isso, e você aceita por medo, ali você não está tendo uma relação de amor com aquela pessoa, porque você está tendo medo daquela pessoa. E naquele momento você está sendo impedida de agir com as suas próprias vontades. Então, tem situações no qual você é colocada em forma de medo, que são situações que são impostas por uma outra pessoa sobre a sua vida. Mas, na verdade, você pode fazer aquilo sim, você pode deixar de fazer aquilo sim, porque não vai lhe acontecer nada. Simplesmente você tem o poder de decidir. Agora, a pessoa ter temor à outra. Quando você tem temor à outra, é diferente do medo, porque o temor é uma questão de respeito. Uma pessoa te coloca numa situação assim, e você que você mesma quer tomar alguma atitude em relação a alguma coisa, e aquela pessoa fala, não faça isso. Ou então você não quer fazer, a pessoa, não, faça isso assim, assim. E você vai repensar, por quê? Porque você tem temor, você tem respeito pelaquela pessoa, então naquele momento você vai começar a pensar e refletir se realmente aquilo é bom você fazer ou é bom você deixar de fazer. Então tem a diferença aí na questão do medo e do temor, né? Um exemplo que a gente dá quando a gente fala, nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter temor, porque a gente tem respeito e a gente sabe que tudo que Ele quer para a nossa vida, Ele quer o que é de melhor. Então eu vou levar aqui lá para o lado da infância. Toda criança que ela tem um pai, uma mãe narcisista, psicopata, essa criança, ela vive em constante medo. Essa criança, ela não obedece um pai, uma mãe, sempre
porque ela tem respeito e porque ela está aprendendo. Ela faz porque ela tem medo. E por este medo, a própria criança, ela acaba não tendo a noção do que é certo e o que é errado. Porque essa criança, ela vai pelo instinto do medo para ela se proteger. Porque ela sabe que se ela fizer ou deixar de fazer algo, aquilo ali ela pode ser punida, ela pode ser prejudicada. Então, ela automaticamente vai se fechando e ela própria vai se anulando. Então, quando é dentro de um relacionamento abusivo, de um abusador querer manipular a sua vítima, ele usa muito essa estratégia. A estratégia do medo. Ele quer fazer aquela vítima sentir medo de algo. Eu vou dar aqui uns exemplos para vocês, no qual são vários sentimentos que essa vítima ela acaba adquirindo ao longo do relacionamento abusivo, tá bom, gente? Medo do abandono. Tem vítimas que ela tem medo de ser abandonada, mas todas essas características aqui que eu vou citar para vocês, isso tudo já foi implantado pelo abusador. O abusador, ele se incumbiu de colocar esses medos dentro das pessoas. Por quê? O abusador, quando ele conhece a sua vítima, ele estuda a vítima. Então, ele vai ao profundo da vítima e ele sabe o que aquela vítima gosta, o que aquela vítima não gosta. Ele sabe dos seus próprios medos, porque ele já conseguiu tirar isso tudo dela. Então, não é no primeiro encontro, não é na primeira semana que ele vai descobrir. Ele vai descobrindo aos poucos e ele vai usar justamente os seus medos vai usar contra você mesma. Você vai ficar aprisionada por algum medo. Então, algumas vítimas ela têm esse tipo de medo de ser abandonada, porque ele vai falar, ele vai ensinar essa vítima ela ter o próprio medo do abandono. Ele vai implantar palavras, ele vai implantar atitudes na mente dessa vítima para ela sentir esse medo de abandono. Um outro exemplo de medo que as vítimas sentem, o medo da própria sobrevivência. Quando é aquela vítima que não tem um emprego, tem seus filhos pequenos, então esse abusador, se ela depende financeiramente desse abusador, ele vai implantar esse medo nela. Se você me deixar, você não tem para onde ir, você não tem para onde levar nossos filhos, você não vai conseguir sobreviver. E ele vai implantando aquilo dentro da mente da vítima e a vítima começa a acreditar. Porque quando chega nesse ponto, a vítima ela não tem nem mais a quem recorrer. Porque o abusador, ele faz o favor de se aproximar da vítima e com o tempo ir afastando todas as pessoas que estão em volta. Então essa vítima ela fica sem amigos, ela fica sem as pessoas da família, as pessoas que lhe querem bem. E ela começa a ter medo, realmente. Se eu sair daqui, o que eu vou fazer? Eu não tenho mais apoio de ninguém, eu não tenho como procurar ajuda. E ela vai criando aquele medo e ela vai se submetendo a permanecer dentro daquele ciclo de abuso. Isolamento e falta de apoio. Nesse momento, como eu falei, no qual a vítima ela já está naquele momento que ela está isolada. Ela está isolada de todos, porque o abusador já isolou. Ele já fez o favor de falar que a família não presta, que aquela amiga tem inveja dela, que ou se é homem, que aquele homem não presta, que aquele homem está dando em cima dela. Então ele vai ali tirando todo mundo de jogada e vai aprisionando aquela vítima. E vai deixando ela sem ninguém e ela vai ficando num isolamento total. Enquanto isso, ele tá falando com todo mundo e ele continua nos contatinhos dele, continua, né, lá fazendo o que ele bem quer da vida dele, mas a vítima tá lá, acuada. E essa vítima vai achar que ali ninguém tá apoiando, ninguém tá do lado, porque ele vai fazer a cabeça dela para isso. E ela vai achar que realmente ninguém apoia ela e ela vai se sentir no isolamento total. Mas não é, gente. Isso é uma mentira que ele colocou sobre a sua vida. Porque essas pessoas não vão poder se aproximar de você se você não está se permitindo. Então essas pessoas têm que se afastar. E muitas das vezes as pessoas se afastam porque várias vezes podem ter tentado te alertar
que a pessoa, realmente aquela criatura que está com você não presta, não serve, mas você não consegue sair do ciclo de abuso e essa vítima ela começa a ficar isolada. Mas isso é algo dela própria que ela criou na mente dela, criado pelo esse próprio abusador. Então ela tem medo de ficar sozinha, porque o abusador vai dizer para ela, olha, se você me deixar, não vai ter ninguém que vai querer ficar com você. O único homem que te ama sou eu, porque eles usam o método do morde e assopra. Enquanto eles estão maltratando, enquanto eles estão manipulando, enquanto eles estão humilhando a vítima ou até batendo na vítima, ele tem aquele momento que ele vai dar as migalhas de amor, os momentos de prazer, e aquela vítima vai ficar na esperança que aquilo ali tudo vai mudar. E aquela vítima que ele conheceu era uma mulher, de repente era uma mulher empoderada, era uma mulher alegre, uma mulher que sabia o que queria, aonde ir, mas ele já tirou o brilho dela. Muitas das vezes essa mulher já não se cuida mais, essa mulher já não se arruma mais, porque ela não pode se arrumar porque esse abusador não permite, e ela vai se apagando. E automaticamente, quando ela vai se olhar no espelho, ela vai ver que realmente ali não está mais aquela mulher que ela era antes. E ela começa a acreditar que realmente ela não vai arrumar mais ninguém. Porque esse abusador está implantando. Ninguém vai te querer. Ninguém vai fazer nada por você. Só eu que faço. Você não tem capacidade. Então vai lançando palavras de maldição, palavras para te ferir. E ali automaticamente você vai criando medos se você não tem a capacidade de sair desse relacionamento. Outras vítimas ficam dentro do relacionamento por quê? Por conta de ameaças, por conta de violência. Porque o abusador, ele também usa muito desse método de coagir a vítima. Olha, se você me deixar, eu te mato. E não adianta você fugir não, porque aonde você for, eu vou te achar. Galinha de casa não se corre atrás. E muitos usam de artimanhas assim, cruéis. Eu arranco sua cabeça. Eu vou te bater e vou te deixar aleijada. Eles usam de palavras cruéis, no qual o psicológico daquela vítima, como uma forma de autodefesa, ela prefere ficar naquele lugar acuado que ela está, porque ela está naquele estágio de medo. E ela não tem coragem de sair dali porque ela está com medo daquele abusador. E pior de tudo é quando a vítima ela começa a dizer que ela não tem mais saída. Não tem mais saída, não tem mais o que fazer. Porque quando a vítima chega nesse estágio de dizer que não tem mais saída, essa vítima ela já está numa depressão profunda. Ela já está em pensamento de suicídio. Porque é isso que o abusador quer, gente. Se ele não te matar, ele vai fazer o favor de fazer tudo para que você faça isso. Porque ele veio aqui para isso. Então essa pessoa fica sem conseguir sair e não tem coragem de ir para lugar nenhum, não tem coragem de falar nada com ninguém. E essa pessoa já está totalmente acuada. Agora entenda, gente. Entenda que você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar uma iniciativa na sua vida, porque se você permanece num relacionamento assim, realmente não vai ter saída para você. Agora, a partir do momento que você busca aquela força lá dentro da onde que você não tem, e você toma uma decisão, com certeza você vai achar uma saída sim. Porque existe saída. Não é por conta que você tem filho, não é por conta que você está sem emprego. Será que vale a pena você ficar numa situação assim? Perdendo tudo, perdendo a sua vida, você está acabando, simplesmente você está acabando a sua vida. Pode ter certeza que em algum lugar, de alguma forma, você vai conseguir uma saída sim. Você vai conseguir se refazer, mas você tem que buscar essa forcinha que você tem lá dentro e pensar em você e entender que esses medos que você está sentindo, isso tudo foram mentiras que esse abusador colocou sobre a sua vida e está aqui, ó, na sua mente, e você acredita que realmente não tem saída porque esse abusador, ele fez o favor de implantar isso dentro da sua mente.
Então não se permita. Em primeiro lugar, crie coragem e confie em Deus. Gente, Deus, Ele está conosco em todos os lugares onde nós estivermos. Porque Deus, Ele é a nossa vida, né? Então você procure força em Deus. Não estou falando aqui de religião, estou falando de Deus. Como você vê Deus? Pois então você busque força a Deus, que Deus vai te dar essa força. Agora, a partir do momento que você buscar essa força, você tome atitude. Tome uma atitude para que você possa fazer algo e sair dentro desse relacionamento abusivo. Porque medo, ele está ligado também à mentira, tá? Porque aonde tem uma pessoa impondo medo a você, ali tem junto uma mentira. Porque esses medos que você está sentindo são medos mentirosos. Não é um medo que eu falei lá no início, que a gente precisa, que é para nossa autodefesa. Um medo natural, para a gente se proteger de qualquer situação de risco. Esses medos que esse abusador está colocando sobre a sua vida são medos de mentira. São medos para te aprisionar e para você permanecer dentro desse ciclo de abuso. E onde tem medo não tem amor. Porque quem ama não impõe medo a ninguém, e quem se submete a fazer o que a outra quer por medo, essa pessoa também ela não sente amor. Então o medo, ele é algo que é destrutivo. Ele vai destruindo você aos poucos, porque você vai acreditando que uma coisa aqui que você pode resolver, você está vendo desse tamanho. E você, muitas das vezes, você pode fazer sim. E sair dentro de um relacionamento abusivo, gente, não é uma mentira, é uma verdade. Você tem possibilidade sim, busque ajuda do seu jeito, porque tem muitas mulheres que estão dentro de relacionamento abusivo e não são dependentes de homem. São mulheres que têm a sua vida própria, sua independência, sua casa, mas elas estão aprisionadas dentro desse relacionamento abusivo. Porque esse abusador, ele manipulou a mente dessa vítima. Ele colocou o medo que ela sentia por algo. Então, ele, de alguma forma, ele vai implantar. E ele vai ser cruel dentro dos seus medos na mente de cada pessoa. Então, não se permita permanecer no ciclo de abuso. Se você realmente tem certeza que você está numa situação assim, sai fora o quanto antes. Sai fora porque você vai ter força sim. Você não vai ter mais força se você permanecer onde você está. Vai procurar ajuda, vai se tratar, vai tirar esses medos de você. E você vai ver que esses medos que foram implantados sobre a sua vida não passa de uma mentira. Que aquilo ali foi tudo arquitetado pelo aquele abusador para que você ficasse ali subjugada a ele e fazendo o que ele quer e da forma que ele quer. Então não se permita mais sentir medo. Busque a força que você tem aí, que eu sei que você tem. E tome uma atitude e vá em busca. Peça ajuda no que for. Dependendo do seu medo, vai pedir ajuda. Se são ameaças, existe leis, existe aonde você pedir socorro, existe abrigo, existe, mas você vai encontrar. Sempre Deus vai colocar um anjo na sua vida para que te possa ajudar. E para você que não é dependente, você tem a possibilidade mais ainda de sair desse relacionamento abusivo. Mas não deixa se aprisionar e não deixa você viver sobre esses medos, porque você não é o que esse abusador diz. Quando ele diz que você não vai arrumar ninguém melhor do que ele, você não vai arrumar ninguém como ele realmente você não quer arrumar, porque é chave de cadeia. Quando ele diz que você está isolada, quando diz que você não tem amigo, quando ele quer implantar esses medos sobre a sua vida, não permita. Olha para a vida que você tinha antes. Será que a sua vida era assim com esses medos? Será que a sua vida, lá atrás, você não conseguia sobreviver? Então, entenda que você sobrevive sim, tá? Você sobrevive muito após você deixar um abusador, tá bom, gente? Cuide-se e se afaste desses medos, porque esse medo nada mais é do que mentiras que esse abusador colocou sobre a sua mente, tá bom, gente? Um beijo
E não se esqueçam, curtam se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe e vamos divulgar esse assunto aí que eu tenho certeza que nesse momento tem alguém precisando ouvir sobre relacionamentos abusivos, tá bom, gente? Até o próximo vídeo.